Então, voltando, com o surgimento da primeira revolução industrial, o homem começa a construir máquinas mais sofisticadas. E a principal fonte de energia é a fonte térmica, né? Ou seja, eu queimo um combustível para gerar o vapor e o vapor movimentar algo. E assim eu aproveito esse movimento para a realização de alguma tarefa. Então, como vocês podem observar pelas fotos, nós temos aqui um motor a vapor, uma locomotiva a vapor, um trator a vapor. Então, eu tenho uma energia térmica, né, que surge da queima de combustível, para gerar o vapor e, por consequência disso, gerar o movimento. Tá? E essa... Só um minuto. Aqui. E esse desenvolvimento, né, continuou ao longo do século XIX. A área da física que estuda esse desenvolvimento da forma de se obter energia, de se transformar em energia, é a termodinâmica. Tá? Bom, ao longo do tempo, diversas outras máquinas e situações foram construídas para se produzir e se consumir energia. Né? Então, nós temos aqui nas imagens uma usina termoelétrica, que até hoje ela é bastante utilizada, né? Ou seja, pelo próprio nome, uma usina termo, de temperatura, né? Então, tem alguma coisa ali que envolve calor, e elétrica, ou seja, eu estou transformando energia térmica em energia elétrica. Né? Temos aí os refrigeradores, que são muito utilizados e são fundamentais para a nossa sociedade hoje, porque os alimentos, eles precisam ser conservados de alguma forma. Parece besteira quando a gente fala isso, mas a geladeira é uma das coisas mais importantes que nós temos em casa, né, que funcionam com eletricidade. Temos aí dois condicionadores de ar também, né, para exemplificar o desenvolvimento dessa parte da física. Tá? Então, o homem sempre precisou de energia para o seu dia a dia, e essa forma de se obter a energia e de se utilizar essa energia em benefício próprio foi mudando ao longo do tempo. Mas então, o que é a energia? Podemos dizer que a energia está no Sol, né? O Sol nos aquece, nos ilumina, o Sol ele é essencial para a vida nesse planeta. Podemos dizer que tem energia num vulcão, no movimento das águas de um rio, das cataratas. Quando olhamos do espaço um furacão, a gente consegue enxergar o movimento de uma massa atmosférica gigantesca. Né? Temos, então, o fogo como outra representação de energia. Então, temos aí uma fogueira, a chama de uma vela, o carvão em brasa. Tudo isso são fontes de energia de alguma forma. Né? Quando observamos crianças num trampolim, uma pessoa correndo, ou ali, como na foto, um salto de bicicleta, também podemos presenciar a energia. Nos alimentos, como eu já havia falado, também encontramos energia, né? Tanto é que o que nos mantém em pé são os alimentos, certo? E claro, falando assim de algo mais moderno, as cidades hoje são abastecidas com energia elétrica. Os equipamentos que nós utilizamos em casa são abastecidos com energia elétrica. Então, o nosso mundo moderno, a nossa sociedade moderna, precisa muito de energia elétrica. Temos os combustíveis também, gás de cozinha, combustível para abastecer um automóvel, para abastecer um ônibus espacial. Tudo isso são formas de energia. Também existe a energia da matéria por apenas ela existir. Essa fórmula muito famosa, fórmula, né, muito conhecida do Einstein,
ela faz essa relação da energia presente em cada corpo. Vamos lembrar que cada corpo possui uma quantidade de matéria que chamamos de massa, né? Então, quando eu falo de um pacote de arroz de 1 quilo, essa é a massa daquele pacote, certo? Aquele pacote de arroz, só por existir, por ter essa massa, ele possui energia, certo? Mas é uma energia diferente daquela que nós temos como valor energético calórico, né? Quando a gente olha para uma barra de chocolate, por exemplo, temos o valor energético calórico, ou seja, o metabolismo do teu corpo vai transformar aquela barra de chocolate em calorias para o teu corpo, certo? Não é dessa que nós estamos falando aqui. Estamos falando da energia da matéria por apenas ela existir. Então, o Einstein, nessa fórmula, ele indica que a energia, tá, de um corpo, a energia da matéria desse corpo, é igual ao produto entre a massa desse corpo e o quadrado da velocidade da luz. Certo? Professor, mas como assim? Bom, é claro que é difícil imaginar, e na verdade é impossível, né, que um corpo, como uma pedra, por exemplo, alcance uma velocidade igual à velocidade da luz. Ou seja, a velocidade da luz é para a luz e para coisas extremamente pequenas. Vamos pensar assim, um próton, ele pode alcançar uma velocidade tão grande, quase como sendo a velocidade da luz? Sim, não consegue alcançar a velocidade da luz, mas ele consegue alcançar velocidades próximas desse valor. Certo? Então, para essas coisas muito pequenas, muito pequenas, que conseguem atingir velocidades próximas à velocidade da luz, né? Então, nós temos essa ideia, essa relação de que podemos calcular a energia presente naquela matéria por essa expressão. Tá? Por exemplo, a bomba atômica construída pelo homem, as ideias originais dessa bomba, as ideias preliminares saíram dessa fórmula. Né? Então, as bombas que caíram no Japão tiveram, né, o princípio básico, né, de quando se pensou em construir uma bomba a partir dessas expressões que o Einstein formulou lá no início do século passado. Continuando, então. Quais são as formas de energia? Podemos elencar diversas, mas eu vou citar as principais. Tá? Temos a energia térmica, né, que está associada à temperatura e calor. Tá? Temos a energia mecânica, que está associada ao movimento de um corpo, à deformação de um corpo, à posição de um corpo em relação, por exemplo, ao solo. Né? Quando um corpo está a 10 metros do solo, ele ganha um tipo de energia mecânica que chamamos de energia potencial gravitacional. Tá? Então, por exemplo, nessa imagem que vocês observam agora, de uma pessoa saltando de bungee jump, temos ali a altura, temos a corda elástica e temos a velocidade que esse corpo alcança. Então, nós temos basicamente as 3 formas de energia mecânica que conhecemos no ensino médio, né? Cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Temos a energia elétrica, né, que abastece nossas residências, produzida, né, pelas termoelétricas e hidrelétricas, mas também é um fenômeno natural que ocorre na atmosfera. Toda vez que a gente enxerga um relâmpago ou um raio, nós temos ali uma descarga elétrica, uma forma de energia elétrica. Temos a energia química, que é presente nos alimentos, presente na combustão da madeira, na combustão de um combustível.
Energia radiante, a luz é uma energia radiante, ultravioleta, infravermelho, raio-x, são formas de energia radiante. Energia nuclear, a energia presente no interior do átomo. E a energia de massa que eu acabei de falar, né, representada por aquela expressão criada pelo Einstein, né, muito famosa, uma das fórmulas mais famosas da física. Pessoal, qualquer dúvida, tá, vocês podem perguntar a qualquer momento, certo? Então, coloquei para vocês aí 7 formas mais comuns, assim, né, de encontrarmos energia, ou de falarmos de energia. A energia se transforma. Por exemplo, quando falamos de uma lâmpada incandescente, tá? Ela funciona com energia elétrica. Mas o que eu observo dessa energia elétrica? Eu observo a luz na lâmpada, que é uma energia radiante, e o aquecimento da lâmpada, ou seja, uma energia térmica. Então, quando eu alimento uma lâmpada incandescente com energia elétrica, parte dessa energia é transformada em luz, energia radiante, e parte em energia térmica. Então, nós temos nessa situação, tá, grande parte da energia elétrica sendo transformada em energia térmica. A luz é a menor parte, né, a energia radiante. Tanto é que as lâmpadas incandescentes, hoje, elas são proibidas de serem comercializadas, né? Porque elas são as menos eficientes. Isso é importante para nós ao longo da disciplina, né? Saber o que é eficiência energética. Um ventilador, por exemplo, ligado à rede elétrica, transforma energia elétrica em energia mecânica, né, no movimento das pás, gerando vento, e energia térmica, porque tem um motor elétrico ali que está recebendo eletricidade, que aquece. Então, se eu colocar a mão na parte de trás do ventilador, próximo ao motor, eu vou sentir que a temperatura está mais alta, porque ele aqueceu devido ao seu funcionamento. O aerogerador, ele faz o caminho inverso do ventilador. Percebam que o ventilador funciona com energia elétrica para gerar energia mecânica, certo? Para gerar o movimento do ar. O aerogerador, ele capta o movimento do vento, ou seja, ele capta a energia mecânica do vento, né? Então, as pás do aerogerador giram, produzindo eletricidade e também energia térmica, porque ele também aquece, tá? Pilhas e baterias. Essas pilhas comuns que nós enxergamos na imagem, ou a bateria de um celular, por exemplo. Então, nós temos a energia química da bateria, que se transforma em energia elétrica, né? Nós queremos energia elétrica dessa pilha, dessa bateria, porém também há um aquecimento. Então, nós temos também uma energia térmica. O motor a combustão, a gasolina, a diesel, a etanol, transforma a energia química presente naquele combustível em energia térmica e mecânica. Né? Todo o motor de um veículo aquece. E é outro exemplo de baixa eficiência energética. Os motores elétricos, que hoje nós já estamos falando de carros elétricos, eles são mais eficientes que os motores a combustão, porque grande parte dessa energia química que é utilizada no motor a combustão é transformada em térmica e parte dela em movimento, em energia mecânica. Tá? Então, o percentual de energia que efetivamente se transformou em movimento nas rodas do veículo, ele é pequeno. Então, é um sistema de baixa eficiência energética. As plantas também transformam energia. Né? As plantas recebem a luz do sol, recebem energia radiante,
né? Lembrando que o Sol não emite só luz visível, emite diversas ondas, emite o infravermelho, o ultravioleta, raio-x. Então, todas essas ondas radiantes que chegam do Sol até o nosso planeta nos permite que a vida exista aqui. Então, temos a energia radiante sendo transformada pelas plantas em energia química e energia térmica. Tá? Elas também aquecem, certo? Um painel solar fotovoltaico também recebe a energia radiante do Sol, transforma essa energia em elétrica e térmica. Tá? Lembrando que existem diferenças entre o painel solar fotovoltaico, que é esse que está na foto, que ele converte de forma direta, né, a energia radiante em energia elétrica e térmica. Tem processos que ocorrem ali, mas a grosso modo é isso. Diferente daqueles outros painéis, que também são semelhantes, mas eles aquecem a água. Tá? O painel solar para aquecer a água. Aí tem toda uma serpentina de metal nesse painel, por onde passa a água e faz a água aquecer. Esse painel é diferente, ele faz uma conversão de energia radiante do Sol em energia elétrica. Tá? Certo, gente? E essa energia que eu estou falando para vocês, esse termo energia, ele se conserva durante as transformações. Vamos entender melhor como que se dá essa conservação. O físico americano Richard Feynman, ele define energia da seguinte forma. Ele diz assim: existe um fato, ou, se você preferir, uma lei que governa todos os fenômenos naturais conhecidos até agora. Não se conhece nenhuma exceção a essa lei. Ela é exata pelo que sabemos. A lei chama-se conservação da energia. Segundo ela, há uma certa quantidade, que denominamos energia, que não se modifica nas múltiplas modificações pelas quais passa a natureza. Traduzindo, o que ele quer dizer? A quantidade de energia que existe no universo, ela é finita. Ela tem um valor, certo? O que ocorre é que essa energia pode se transformar de uma forma a outra, certo? Ou seja, essa energia, ela não se perde, ela apenas se transforma de uma forma em outra forma, de diversas vezes. Ele continua. Trata-se de uma ideia extremamente abstrata, por ser um princípio matemático. Diz que há uma quantidade numérica que não se altera quando algo acontece. Não é a descrição de um mecanismo ou de algo concreto. É apenas o fato estranho de que podemos calcular certo número e, quando terminamos de observar a natureza em suas peripécias e calculamos o número de novo, ele é o mesmo. Ok? Então, basicamente, nós vamos falar de fontes de energia. Ok? E se nós utilizamos fontes de energia, é porque essa energia se transforma. Certo? Então, nós vamos perceber que essas transformações ocorrem, nós vamos consumindo energia, mas essa energia, ela não desaparece. Ela apenas se transforma de uma forma ou outra, que às vezes eu posso aproveitar novamente e outras vezes não. Para entender mais ou menos como isso funciona, tá? Vamos imaginar um sistema, certo? O que é um sistema? É uma junção de dois ou mais corpos. Eles podem interagir entre si, tá? Vamos dizer que esses dois corpos
possuam energia. E vamos atribuir valores para esses corpos. Vamos dizer que um corpo possui energia igual a 2, não interessa que tipo de energia é, e que outro corpo possui energia igual a 8. Só esses dois corpos, dentro desse sistema, possuem energia. Tá? Então, esse sistema está isolado. Ok? Isolado de quem? De uma vizinhança. Tá? Certo? Quando esses corpos interagem, eles podem trocar essa energia. Um corpo pode ceder energia, outro corpo pode receber energia. Trocando em miúdos, vamos dizer assim, eu tenho uma quantidade de água a 100 graus Celsius e uma outra quantidade de água que nem hoje deve estar o quê? 15 graus? 15 graus Celsius. Vamos dizer que eu aqueci a água para o chimarrão, esqueci, ela ferveu. Tá? Eu quero diminuir um pouco a temperatura da água para o chimarrão. Então, eu posso colocar um pouco de água fria, certo? Vamos imaginar, grosso modo, assim. Se essas duas quantidades de água estiverem dentro de uma garrafa térmica perfeita, eu posso dizer que essa garrafa térmica está isolada da vizinhança. E ali dentro, aquelas duas quantidades de água vão trocar energia entre si, e apenas entre si. Então, eu posso dizer que um corpo perdeu e o outro recebeu energia. Tá? Então, aqui, se esse sistema for isolado, e o corpo que tem 8 de energia diminuir para 6, então aquele que tem 2 tem que aumentar para 4. Houve uma interação entre esses corpos e eles trocaram energia. Tá? Mas isso é um modelo perfeito. Isso é um modelo que raramente irá ocorrer no mundo real, na natureza. O que ocorre de verdade é que esses sistemas não são isolados. Tá? Então, aqui nós temos o mesmo sistema, certo? Porém, ele não está isolado. Existem outros corpos ao redor desses dois. Então, o que pode ocorrer nessa situação? Tá? Pode ocorrer que após a interação entre eles, eu não perceba para onde foi parte da energia, né? Por exemplo, tá? Vamos dizer que esses dois corpos interagiram. A soma desses dois corpos, 2 mais 8 é 10. Mas após a interação, a soma desses dois corpos é 8. Sim? Alguém quer falar? A Vanice abriu o microfone. Ah, foi sem querer. Tá bom. Pessoal, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Então, após essa interação, eu vejo que a quantidade total é 8. Ou seja, para onde foram esses 2 de energia que estão faltando aqui? Foram para a vizinhança. A gente pode dizer que essa energia pode ter se dissipado, certo? Por exemplo, o que ocorre? Nós temos uma hidrelétrica. A hidrelétrica gera energia elétrica para as cidades, para as residências, para as indústrias. Tá? A quantidade de energia gerada é diferente da quantidade que pode ser consumida. Então, nós temos duas pontas. A ponta onde ela está sendo gerada e a ponta onde ela pode estar sendo consumida. Entre essas duas pontas existe um caminho. E muitas vezes a energia pode ser dissipada por esse caminho. Isso ocorre de fato, né? Quando tu tem linhas de transmissão de energia muito extensas, muito longas, parte dessa energia é dissipada pela própria rede. Esse é um problema da energia elétrica distribuída por essas redes de distribuição, né, por cabos. Parte da energia se perde ali mesmo. Tá? Então, só para a gente terminar esse exemplo, ficaria assim, então. Né? Nós temos ali o sistema contendo, né, 8 de energia, e aqueles 2 que estão faltando,
não é que isso desapareceu, isso foi para a vizinhança de alguma forma. Em forma de calor, em forma de som, energia mecânica, né? Sei lá, outras formas possíveis. Tá bom? Por exemplo, se eu tenho uma bola de basquete e ela está a 1,5 m do chão, por exemplo, 1,5 m de altura do chão, e eu soltar essa bola, ela vai quicar algumas vezes, mas vai parar no chão. Ou seja, cadê a energia da bola que estava aqui, a 1,5 m do chão? Ela desapareceu? Não, ela foi dissipada. Ela foi diminuída a cada choque. A cada choque que ela batia no chão, ela se transformava em energia térmica, se transformava em energia mecânica, deformando a bola. E isso faz com que essa energia, a princípio, pareça desaparecer, mas, na verdade, ela só foi transformada em outras formas. Certo, gente? Agora, quando nós falamos do universo total, de todo o universo, o valor dessa energia não muda. E aí eu falo realmente todo o universo, tá? Então vamos imaginar que nós temos ali os dois corpos, certo? Um corpo com quantidade 2, outro corpo com quantidade 8, e o universo restante com quantidade 4. Né? Então nós teríamos uma quantidade total, né, equivalente a 14 numericamente, né, só para exemplificar. Após a interação entre esses dois corpos, após essa interação, vamos dizer que o corpo circular fica com 5, o corpo quadrado fica com 3, e aí esses outros dois não foram perdidos, foram para o universo, né? Ou seja, estão em algum lugar do universo, tá? Certo, gente? A energia total do universo é constante. Não pode ser criada nem destruída, apenas transformada em diversas modalidades, tá? Isso é uma lei universal, geral, tá? E muito importante para o nosso dia a dia. Por quê? Porque nós vivemos num mundo constantemente onde essas transformações ocorrem, né? Nós temos no nosso planeta um sistema, certo? Que está dentro de um universo inteiro. Nós temos uma fonte externa ao nosso planeta, que é o Sol. Então, vocês podem me perguntar, o Sol é a fonte primária de energia do nosso planeta? Sim. Certo? Se o Sol morre, consequentemente, nós morremos. Tá? Porque o Sol está constantemente alimentando o nosso planeta com energia. Então, certamente, um dia o nosso planeta não irá mais existir, porque as estrelas nascem, vivem e morrem. O Sol irá morrer em algum momento, e durante esse processo a gente morre junto. Tá? Exemplificando, o que ocorre numa usina hidrelétrica? Bom, o Brasil tem, né, muitas usinas hidrelétricas, porque nós temos uma quantidade de água enorme, muitos rios, muitas bacias hidrográficas gigantescas, né? Temos, por exemplo, Itaipu, que é uma usina faraônica e que produz uma quantidade substancial de energia elétrica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer numa usina hidrelétrica, assim, para obter energia de uma usina hidrelétrica, é construir a barragem. Porque ao construir a barragem, nós vamos elevar o nível da água naquela região. E vocês sabem que, pela gravidade, a água tende a escoar sempre, né? Vivemos num planeta com gravidade, ou seja,
os corpos tendem, né, a caírem, eles são atraídos para o centro do planeta, devido ao campo gravitacional terrestre. Então, a água, quando possível, sempre escoa. Tá? Então, construímos a barragem para elevar o nível da água. O que isso faz? A construção da barragem aumenta a energia mecânica potencial na água. Tá? Então, a energia básica aqui, a energia primária, vamos dizer assim, é energia mecânica potencial. Tu pode até falar, antes disso tem o Sol, porque o Sol que faz com que chova e aumente o volume de água. É correto, tá? Mas vamos pensar só na barragem, né? A barragem, então, aumenta o nível da água, faz com que ela adquira uma energia mecânica potencial maior. Tá? Essa água vai escoar por um encanamento, certo? E vai escoar com força, com velocidade. Então, nós temos a energia mecânica potencial acumulada pelo nível da água, se transformando em energia de movimento, energia cinética, energia mecânica cinética. Essa água vai passar por uma turbina que está ligada a um gerador. Então, voltamos, imagina que são as pás de um ventilador. Só que agora a água está empurrando essas pás, que é a turbina, no caso, e gerando movimento no gerador de eletricidade. Então, nesse ponto, eu gero a energia elétrica. Quando a água passa pela turbina e gera um movimento no gerador. Estou convertendo, estou transformando parte da energia mecânica cinética do movimento da água em energia elétrica. E aí, na sequência, essa energia é transformada e vai para a rede de transmissão. Tá? Na usina termonuclear, o processo é diferente, tá? Porque agora eu estou usando um combustível, o combustível nuclear. Mas o que eu quero com esse combustível? Eu quero ferver a água. Porque quando eu ferver a água, eu vou gerar o vapor da água. E esse vapor tem força, tem pressão, tem movimento. E eu faço, né, com que ele tenha que passar por uma turbina. E essa turbina movimenta o gerador, gerando eletricidade. Então, numa usina termonuclear, eu tenho como fonte primária de energia a energia nuclear, do elemento, urânio enriquecido, né, césio, elementos radioativos que possuem um núcleo muito maciço. Se a gente for olhar na tabela periódica, né, urânio, plutônio, césio, todos têm um átomo de núcleo grande, pesado. Eu uso esses elementos para produzirem o calor, para ferverem a água, gerarem o vapor, e esse vapor ele é canalizado. Tá? Então, eu uso energia nuclear, transformo ela, né, parte dela em energia térmica, no aquecimento da água. O aquecimento da água gera vapor, esse vapor se expande, se movimenta com força, com pressão, ele passa por uma turbina, gerando um movimento no gerador, e após gerar o movimento no gerador, então eu tenho a transformação da energia mecânica cinética em energia elétrica. Tá? É claro que esse processo nunca é 100% eficiente, sempre vão existir perdas, tá? Sempre. Mas são as formas que nós utilizamos para produzir energia. Nesse caso, nos dois exemplos, tanto na hidrelétrica como na usina termonuclear, estamos falando de produção de eletricidade. Tá? Aliás, o Brasil tem usina termonuclear, Angra 1 e Angra 2, e está em construção a Angra 3. Tá? É o modelo de usina mais eficiente.
a termonuclear. Porém, tem seus riscos, e vocês já devem saber, porque já ocorreram alguns acidentes em usinas termonucleares. Tá? Outras formas de se obter energia, uma usina solar, por exemplo, que converte a luz do sol, as ondas de infravermelho, o calor do sol, em energia térmica e, consequentemente, energia elétrica. Nessa foto aqui, por exemplo, o que vocês enxergam aqui brilhando, tá, no solo são espelhos. Então, aqui é uma grande área, né, com um número muito grande de espelhos, e todos esses espelhos estão direcionados para o mesmo ponto, que vocês enxergam aqui mais claro, brilhando. Nesse ponto mais claro, eu tenho a convergência dos raios solares. Lembram daqueles desenhos ou daqueles vídeos onde tu consegue concentrar os raios de luz com uma lupa num pequeno ponto, e aí tu consegue queimar o papel, por exemplo, com a lupa? A lupa é uma lente, né? Então é um pouco diferente. Aqui é um espelho. Eu tenho, então, aqui um grande número de espelhos que convertem os raios solares para um único ponto. Nesse único ponto, provavelmente tem água. A água aquece, ferve, vira vapor. Esse vapor se expande com força, com velocidade, movimenta a turbina. Movimentando a turbina, movimenta o gerador, e movimentando o gerador, gera eletricidade. Então, essa é uma das formas de se obter energia elétrica através da luz solar. Temos aqui no Rio Grande do Sul os parques eólicos, temos um em Osório, temos outro em Santa Vitória do Palmar, que utiliza, então, esses aerogeradores, que captam o movimento das massas de ar, o movimento do vento, gerando, então, movimento no gerador e, consequentemente, gerando eletricidade. Tá? Então, é um grande catavento, né? Onde em cada uma desses centros que vocês enxergam aqui, tá? Nós temos ali um gerador de eletricidade. Temos também, em alguns países, usinas geotérmicas, que aproveitam calores gerados no subsolo, por exemplo, lugares onde tem uma circulação muito grande de água quente, né, debaixo do solo, aproveitam, então, essas regiões para produzir eletricidade. Tá? Então, aqui são outros exemplos de formas de se obter energia. No caso aqui específico das três, energia elétrica, né? Porque a energia elétrica ela é muito nobre, ela é fácil de ser convertida em outras formas de energia, certo? Já, por exemplo, a combustão, ela é mais bruta, é mais simples, né? Por exemplo, queimar uma lenha, queimar um carvão, queimar um combustível, é algo mais simples de ser realizado, né? Eu preciso refinar o petróleo para encontrar o combustível, gasolina, querosene, mas depois que eu tenho esse combustível, ele é simples de ser transformado em uma fonte, uma forma de energia, geralmente energia térmica, né? Agora, o processo contrário é difícil, né? Converter energia térmica em elétrica é mais difícil do que converter elétrica em térmica, por exemplo. Tá? Então, por isso que geralmente a gente produz energia elétrica para o consumo das residências, para o consumo das indústrias. Porém, a energia elétrica não é a matriz principal, não é a fonte principal na nossa sociedade. Tá? Então, para terminar essa primeira parte que eu falo de energia, tá? Energia é um conceito que não se define, não tem uma definição pronta, como outros conceitos na física, tá? É uma ideia abstrata, é uma quantidade, é um número que se apresenta de diferentes formas em todos os fenômenos naturais.
todos os fenômenos naturais do nosso planeta, do universo inteiro, todos eles possuem energia. Essa energia, ela é representada de diversas formas. Né? Conforme eu estou analisando o fenômeno, conforme eu estou analisando aquela situação, eu percebo a energia de uma forma diferente. E a lei da conservação da energia, né? A energia total do universo ou de um sistema isolado se conserva, ou seja, ela é constante, independente do número de formas e transformações ocorridas. Tá? Pessoal, alguma pergunta em relação à energia, ao conceito de energia? Não? Tudo certo? Então, antes de fazer a chamada, eu vou parar essa apresentação e vou começar outra, tá? Só um minuto. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, para a chamada, vocês escrevam no chat ali, presente, tá? Pode ser? Que depois eu já pego ali os nomes de vocês. Só um minutinho que eu estou aqui. Aqui. Muito bem. Estão enxergando esse novo slide? Perfeito. Então, agora sim, né? Na nossa ementa, né? Na nossa disciplina, nós temos ali, no tópico inicial, noção de matriz energética brasileira. Tá? Então, o que é a matriz energética brasileira? A matriz energética, ela demonstra as fontes de energia que o nosso país tem disponível, certo? O que é utilizado de energia pelo nosso país em todas as situações, residências, indústria, transporte, etc. Tá? Então, vamos falar primeiro da matriz energética mundial, certo? Aqui vocês têm o link, tá? De onde eu tirei, né? É dessa empresa de pesquisa energética, tá? Vocês podem pesquisar lá também. Então, vamos lá. O mundo utiliza, né, 31,5% da fonte de petróleo e derivados. Ou seja, o mundo ainda utiliza muito petróleo e derivados, tá? Que são recursos finitos, certo? A gente sabe, né, que são recursos não renováveis. Um dia um petróleo vai acabar. Talvez, né, durante a existência do homem, né, do jeito que a gente está utilizando o planeta, talvez sempre tenha petróleo disponível, mas o número de petróleo, a quantidade disponível, ela é finita. Né? Se nós extrairmos tudo que o planeta oferece, um dia vai acabar, certo?
Consequentemente, o carvão mineral e o gás natural também, né? São fontes não renováveis, né? Então, o mundo utiliza muito petróleo e derivados, muito carvão mineral e muito gás natural, tá? A energia nuclear também é finita, não é renovável, tá? Então, nós temos aqui essas 4 fatias de energias não renováveis. Essa é a fotografia do mundo, certo? O que o mundo utiliza de energia? Quais são as fontes de energia para o mundo hoje? São essas, tá? Carvão mineral, 26,9%, petróleo e derivados, 31,5%, gás natural, 28,2%, nuclear, 5%, tá? E aí nós temos as outras formas de energia que são consideradas renováveis. Então, energia hidráulica, nós sabemos que o Brasil utiliza bastante. No mundo, isso representa 2,5%. Tá? Biomassa, lenha, cana-de-açúcar, né? Outras formas, certo? Também aqui são fontes renováveis. Tá? Aqui em outros 2%, aqui está energia eólica, energia solar, certo? Então, aqui nós percebemos que, basicamente, o mundo se alimenta de energia não renovável. Correto? Essa é a fotografia do mundo. Qual é a fotografia do Brasil? Tá? Bom, o Brasil também tem a principal fonte de energia para transporte, indústrias. Vamos pensar em termos gerais, né? Petróleo e derivados. Tá? 34,3% petróleo e derivados. Ok? Porém, a hidráulica no Brasil é significativa. Enquanto no mundo é 2,5%, no Brasil é 12,4%. Tá? Aqui eu estou falando de uma forma geral, pessoal. Não é apenas de energia elétrica. Estou falando matriz energética brasileira. Tá? Então, olhando para o país, qual é a fotografia do país? Bom, a fonte de energia principal é o petróleo, 34,3%. Porém, nós temos aqui hidráulica com 12,4%, significativo. Derivados de cana-de-açúcar, 18%, ou seja, etanol. Etanol é o combustível nosso, né, brasileiro. Né? Temos aqui outras fontes renováveis, como energia eólica, energia solar, 7%. Lenha e carvão vegetal também são fontes renováveis, 8,8%. Então, o Brasil tem uma matriz energética, né, que naquilo que se fala de energia renovável, ela é maior do que a mundial. Mas, ainda assim, as fontes não renováveis são mais significativas. Petróleo e derivados, gás natural, energia nuclear e outras fontes não renováveis, somadas, né, o valor é maior do que as renováveis. Tá? Mas o quanto fica isso? Bom, comparando o Brasil com o mundo, a matriz energética brasileira é quase 50%, é quase meio a meio, né, renovável com não renovável. Tá? Então, nós temos aqui ainda as fontes não renováveis como sendo a principal fonte de energia para o país, porém, as renováveis estão quase lá. E se o Brasil souber trabalhar bem isso, é possível que um dia nós consigamos ultrapassar essa marca e ter a maior fonte de energia, ou as maiores fontes de energia para o nosso país, sendo renováveis em comparação com as não renováveis.
Com o restante do mundo, nós estamos muito na frente mesmo. Vamos comparar com o resto do mundo, ó. No resto do mundo, 86% das fontes de energia são não renováveis, né? Existem muitos países que têm termoelétrica ou usina termonuclear e que não conseguem ter as hidrelétricas, por exemplo. Então, vocês podem imaginar o consumo de combustível fóssil e de combustível nuclear que eu preciso para certos países para que eu consiga produzir eletricidade. Então, nós temos uma abundância aqui de recursos naturais que permitem que nós tenhamos quase 50% das nossas fontes renováveis, enquanto o mundo tem apenas 14%. O restante do mundo, apenas 14%. Inclusive, assim, olhando para o Brasil está aqui dentro desses 14%, né? Então, o Brasil ainda é bem significativo dentro desses 14%. Né? Se não tivesse o Brasil, provavelmente teríamos um percentual ainda menor de fontes renováveis aqui para o mundo, porque aqui está incluído o Brasil, né, nessa fotografia. Esse outro gráfico é semelhante, é um pouco mais atualizado. E aqui nós temos o seguinte, né? Ó, Brasil 2019, se vocês enxergam bem aí, tá? Brasil 2019, 46% das fontes de energia, das ofertas, né, de energia, de fontes não renováveis. Aliás, de fontes renováveis. E 54% de fontes não renováveis, tá? Aqui se mantém igual quanto o gráfico, mas aqui embaixo tem a OCDE, você já deve ter ouvido falar. É a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, tá? Que o Brasil estava até pleiteando uma vaga na OCDE, né? A OCDE reúne os países mais ricos, tá? Então, veja bem que os países mais ricos, aqui não está o Brasil, né? O Brasil não faz parte da OCDE, então nós temos que apenas 11% da energia para esses países é de fonte renovável. E 89% da energia é de fonte não renovável, tá? Nesse outro gráfico, a gente percebe a oferta de energia renovável no país, no Brasil, ao longo dos anos, desde 2000, ó. Então, quase sempre acima de 40%, tá? Por que que isso pode oscilar? Por que que não é uma coisa constante ou crescente? Vamos imaginar por que que oscila essa oferta de energia. Porque a fonte renovável, ela depende do tempo. Por exemplo, existem anos que chove menos. Então, se chove menos, tu tens menos água para represar e, consequentemente, transformar em energia elétrica. Às vezes, isso depende de estrutura física, por exemplo. Né? Hoje nós temos mais usinas, ou melhor, parques eólicos do que tínhamos antigamente. Né? Outras formas de se obter energia, como, por exemplo, a energia solar. Então, isso vai variando ao longo do tempo, porque depende de estruturas e depende do tempo. Né, do tempo, do clima, vamos dizer assim, daquilo que ocorreu no nosso meio ambiente naqueles anos que estão sendo analisados. Então, vocês podem perceber que existem oscilações, mas ainda assim, o Brasil, ele oferta muita energia de fonte renovável. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, Rafaela? E o restante aí dos colegas? Bom, pessoal, por hoje, tá? Era isso. Eu queria apresentar o conceito de energia, o conceito de conservação de energia,
algumas formas de energia no que se refere ao ensino de física, como que a física enxerga essas formas de energia, tá? E, no final, agora, eu mostrei a matriz energética brasileira. 3 tarefas no e-aula: assistir os vídeos, tá? Responder a questão e preparar aquele material de estudo, ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, ali no e-aula mesmo, tá? Só mandar uma mensagem para mim, certo? Ou mandar um e-mail, tá? Eu até vou colocar aqui no chat para vocês o meu e-mail, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem perguntar por esses 2 caminhos, tá? Certo, gente? Então, de minha parte, é isso. Eu vou encerrar a gravação agora e vou continuar na sala se alguém tiver interesse em tirar alguma dúvida, né? Certo, gente? Então, interrompendo a gravação.